Olá a todos, bem-vindos a mais um OP360 Live. O meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. Hoje vou-vos falar do desfralde nos bebés, um desfralde que pode acontecer aos 6 meses e estamos a falar do desfralde do cocó, não do xixi, está bem? São sistemas diferentes, pode parecer assim um bocadinho precoce. Quem não concorda, fique atento, que eu já vou explicar porque é que isso é possível, porque é que é fisiológico e porque é que eu aconselho que assim seja, está bem? Portanto, como eu estava a referir há um bocadinho, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, tenho formação também em pelviperineologia, tenho formação em pavimento pélvico, portanto, e é um pouco dentro dessa área, combinando um bocadinho os meus conhecimentos de osteopatia com os meus conhecimentos também na área de reabilitação de pavimento pélvico, que vos vou falar hoje. Posso-vos dizer que sou mãe de 2 filhas, sendo que uma delas realmente conseguimos que o cocó começasse a ser feito no pote a partir dos 6 meses, ok? Não sou a única, não sou um caso estranho, não é bizarro, simplesmente é fisiológico e já vou passar a explicar porquê, tá bem? O nosso sistema digestivo, fazer cocó é muito diferente do fazer xixi, tá bem? O xixi implica o quê? Nós precisamos de sentir que a bexiga está a encher. Uma informação é enviada cá para cima que nos informa que vamos precisar de fazer xixi. E nós aguentamos, vamos portanto à casa de banho e fazemos o nosso xixi. Isso requer maturação do nosso sistema nervoso, está bem? E isso, o xixi, o desfraldo do xixi, só deve acontecer a partir dos 2 anos e meio. Num próximo direto poderei falar sobre isso. Agora, hoje não é esse o tema que eu tenho para vocês. Vamos falar, portanto, em fazer cocó no pote a partir dos 6 meses. Está bem? O que é que acontece quando para nós fazermos cocó? O que é preciso e porque é que fazer cocó é diferente de fazer xixi? Por uma razão bem simples. Primeiro porque o fazer cocó está muito interligado com um reflexo, que é o nosso reflexo gastrocólico. E quem é pai, quem é pai, quem é mãe, quem tem bebés perto e que principalmente sejam alimentados a leite materno, sabem que numa primeira fase da vida do bebê o bebê mama e muitas vezes está a mamar, está a fazer cocó, ou então acaba de fazer cocó e logo a seguida está a mamar e logo a seguida faz então o cocó. Porquê que isso acontece? Portanto, isso acontece porque existe um reflexo, o reflexo gastrocólico. O nosso estômago, quando entra comida e esta passa começa a dar entrada no intestino delgado, há um reflexo, que é o reflexo gastrocólico, que vai dizer ao intestino: olha, prepara-te, que vem aí comida nova, portanto vamos retirar o que nós temos por aqui para termos espaço para toda a gente. E portanto, podemos usar esse reflexo, podemos usar esse timing do nosso sistema nervoso para conseguirmos que os bebés, portanto, consigam fazer cocó no pote. Portanto, para além deste reflexo, o que é que mais acontece no nosso organismo para conseguirmos fazer cocó? Existem outros reflexos que estão presentes. Há também a inervação do sistema nervoso parasimpático, que influencia ali muito. Tem outro reflexo também, que é o reflexo anorretal, isto é, quando chega o cocó à parte terminal do intestino, as paredes do reto dilatam e nesse momento, portanto, temos o esfíncter interno
que relaxa, e o esfíncter externo, nós, à medida que vamos crescendo, ganhamos a capacidade de, ok, eu neste momento não posso fazer cocó, vou reter, vou apertar e vou no fundo inibir esta minha vontade. Estes são os grandes reflexos presentes, vamos usá-los para conseguir educar adequadamente os pequenotes, está bem? Para podermos, portanto, usar o pote para o bebê fazer cocó, queria enumerar aqui algumas regras, está bem? Os bebés têm que estar minimamente prontos para isso, portanto é mais ou menos 6 meses, mas há bebés que podem começar um bocadinho mais cedo, os bebés podem começar um bocadinho mais tarde. Sabe-se que mais ou menos a partir dos 4 meses os bebés são capazes de saber que têm cocó na fralda, alguns até antes demonstram desconforto. Portanto, sabem que há ali cocó na fralda, portanto, há ali já uma percepção. E, portanto, numa fase inicial, eles começam a sentir, não é? Sentem, ok, fiz cocó, tenho aqui cocó. E quando é que eu posso começar, então, a colocar o bebê, a começar este meu processo de ensinar e convidar, não é ensinar, é convidar a ter uma boa higiene defecatória, está bem? Se nós virmos, nós temos bebés mais crianças que já fizeram o desfraldo do xixi e os pais ficam aflitos porque simplesmente o bebé, as crianças não fazem o cocó no pote, pedem a fralda para fazer cocó ou fogem para um canto para fazer cocó por causa daquele reflexo que eu falei há um bocadinho, está bem? As crianças mais crescidas têm a capacidade de cerrar o esfíncter anal externo, de fazer com que as fezes subam e inibem a vontade de fazer cocó, inibem a descida do cocó. Depois, passado um tempo, vem outra onda a dizer, ok, eu preciso mesmo de fazer cocó, por favor, deixem-me fazer cocó. E as crianças mais crescidas, que já têm muita força, vão fazer, ou porque estão a brincar, não é? Não fazem isso até bastante isso, estão a brincar, não querem interromper a brincadeira, e então inibem, até que as fezes começam a ficar duras, até que há um momento em que têm uma má experiência, as fezes saem mais duras um bocadinho, magoa, e a partir daí temos um problema sério, porque a criança não vai querer fazer cocó, porque lembra-se que da última vez que fez cocó doeu. Como doeu, eu não quero, eu não vou me querer sentar, eu vou querer a fralda, eu vou querer ficar mais protegida, eu não vou querer fazer cocó. E se iniciarmos este processo de ida ao pote no momento em que as crianças já demonstram, neste caso os bebés já demonstram sinais de prontidão para iniciarmos este processo, esta fase acaba por não existir, ou pelo menos não ser tão frequente. Porquê? Porque o bebé que passou, entretanto, a criança já está a crescer com bons hábitos, está bem? Já está familiarizada com o pote, já tem algumas rotinas a nível de ida à casa de banho e acaba por ser mais fácil, está bem? Eu não sou, como eu estava a dizer há um bocadinho, a minha filha, nós conseguimos que começasse a fazer o cocó no pote logo da primeira vez, aos 6 meses, entretanto já falei com colegas minhas também dentro desta área, e já me referiram que uma delas conseguiu aos 5 meses, e entretanto já estive com pais que também, não porque eu até tenha pedido, mas porque ou tinham um familiar, ou tinham um amigo que tinham optado por introduzir o pote para o cocó mais cedo e que correu realmente muito bem.
Portanto, quais são estes sinais de prontidão? Podemos começar a apresentar o pote para fazer cocó aos bebés caso o bebê já se consiga sentar. Portanto, daí os 6 meses. Daí eu propor este início da apresentação do pote para o cocó aos 6 meses. Porquê o sentar? Porque nós, para conseguirmos fazer força de forma eficaz e para ensinarmos corretamente como se faz cocó, começarmos logo com um ensino correto de uma boa higiene defecatória, uma forma correta de como se deve fazer cocó e estar no WC, a criança já deve ter a capacidade de estar na posição certa. E essa posição certa é sentado, com as costas direitas. Porquê? Porque nós quando fazemos cocó, fazemos força, não é? Fazemos força na barriga. E o nosso diafragma pélvico, que é composto pelos músculos finais que estão no fundo da nossa barriga, chamamos-lhe assim, e que compõem o ânus, não é? É um diafragma e trabalha em sinergia com os nossos restantes diafragmas. Portanto, um deles está assim aqui e convém para eles trabalharem de forma eficaz, convém eles estarem alinhados. Portanto, fazer cocó com as costas direitas e com os joelhos podem ficar um bocadinho mais levantados que o nível das ancas, está bem? Porquê? Porquê é que podem ficar? Por causa do músculo, que é o músculo puboretal, que quando estamos nessa posição, ele relaxa e é mais fácil fazer cocó. Portanto, quando o bebê, a partir do momento que o bebê se consegue sentar, podemos começar a pensar em apresentar o pote. Para além disso, eu proponho-vos mais uma série de sinais de prontidão. O bebê nesta fase, aos 6 meses, já deve ter iniciado a sua alimentação complementar. Isto é, comer mais alguma coisa para além do leite, seja leite adaptado ou leite materno. Portanto, se ele já iniciou, as fezes também vão alterar e o número de cocós diários vai diminuir. Um bebê que começa com uma alimentação complementar diminui o número de cocós ao longo do dia. Portanto, se o bebê começar a fazer 2 cocós por dia, também é um sinal de prontidão. Ok, eu já estou a fazer menos vezes. Portanto, já o meu intestino já está a funcionar de forma mais parecida àquela que funciona com o adulto. Para além disso, portanto, o bebê deverá fazer os 2 cocózitos mais ou menos sempre à mesma hora. Se repararem nós adultos, e mesmo acontece com as crianças, nós fazemos cocó depois de uma refeição, também, ou pequeno almoço, ou então, atenção, tem um reflexo que é muito, muito potente, que é ao levantar mesmo antes de comermos, a posição de pé chama o reflexo ortocólico, que é o movimento, nós nos colocarmos de pé, estávamos a dormir, levantamos-nos, o estar de pé é suficiente para ativar o nosso intestino e ele precisar de se esvaziar, está bem? E aí portanto, temos o nosso primeiro reflexo, que é o ortocólico pela manhã. Depois o segundo reflexo, que vem logo a seguir, é depois do pequeno almoço. Nós comemos e o reflexo gastrocólico entra em ação. Isto é, eu comi, o meu estômago, o meu sistema, o meu intestino delgado diz então, olha, entrou comida, vamos esvaziar. Portanto, todas as vezes que vamos fazer cocó, normalmente ou é depois de uma refeição, ou é assim que se inicia o dia. E se o bebê estiver a cumprir essa regra, isto é, se ele estiver a fazer 2 cocós por dia, 2, sempre depois do almoço, ou sempre depois do jantar, ou as duas coisas, para nós é fácil prever
para ver que ele irá fazer nesse momento. Depois, convém que, para se iniciar este processo, tem que haver primeiro uma apresentação do pote, não é? É óbvio que o bebê vai querer fazer cocó. Se o sentarmos num local estranho que ele nunca viu, ele pode se assustar, não é? Portanto, um dos sinais que eu considero como sendo um sinal de prontidão é o bebê já ter estado com os pais na casa de banho, já ter visto os pais a fazer cocó, já ter o pote dele, já ter tocado, já ter brincado com o pote de alguma maneira, tá bem? Para ele identificar como aquilo é. Ok, isto é meu, isto eu posso mexer, isto não faz mal, isto não magoa. Está aqui na casa de banho, está aqui à beira da sanita, se calhar dos pais, os pais usam a sanita para fazer xixi e cocó, se calhar também vamos, se calhar aqui também este lugarzinho vai ser para mim. E pronto, já temos aqui grandes razões para se começar então a apresentar o pote aos bebés. Com uma vantagem grande é que aos 6 meses, quando iniciam a alimentação complementar, é muito comum os bebés ficarem mais obstipados e temos aqui uma ferramenta para os ajudar, que é colocá-los numa posição fisiológica para conseguirem fazer força e fazerem cocó de forma mais eficaz. Esse processo, portanto, deverá ser feito preferencialmente com uma temperatura ambiente bem quentinha. Porquê? Porque se tiver frio, nós vamos tirar a roupa ao bebê, o bebê não vai propriamente gostar de sentir o rabo frio e pode inibir e pode não fazer o cocôzito que deveria de fazer. Para se iniciar o processo, bebê 6 meses, já senta, já come, faz 2 cocós por dia, já brincou com o pote, já esteve a mexer no pote, portanto o pote não é nenhum inimigo, já viu os pais a fazerem xixi, já viu o papá a fazer cocó, portanto percebeu que poderá fazer o mesmo e a partir daí podemos começar então a ensinar bons hábitos. Temos aqui a oportunidade para iniciar de forma positiva. Reparem, se eles aos 4 meses já sentem que têm o cocó na fralda, passa a ser natural para eles fazer o cocó na fralda, certo? E quantas vezes nós pais vemos o bebê a fazer cocó, assim, ele está a fazer, coitado, está ali sentado em cima do cocó, deve ser extremamente difícil. E é extremamente difícil. Podemos simplesmente otimizar isso, preparando, como é óbvio. Não vamos, apetece-me, colocamos assim e a coisa pode correr mal, não é? Porque vamos tirar a fralda rapidamente, vamos sentar e pode não correr bem. Portanto, podemos preparar esse momento sem qualquer problema e temos aqui a oportunidade de ensinar bem, está bem? Tal como ao xixi, e eu irei falar num próximo vídeo sobre como ensinar, como realizar o processo desfraldo, portanto, para o xixi. Eu aqui também acabo por vos dar aqui algumas dicas que tanto são válidas para o xixi como para o cocó. Nós quando ensinamos nossos filhos, quando ensinamos a alguma criança, devemos ensinar bem, está bem? E o ensinar bem é, quando nós fazemos cocó, portanto, se por hábito eu comecei a fazer cocó depois do almoço, vamos dar tempo para que isso aconteça, ok? Depois do almoço, então, o bebê normalmente fazia um cocó depois do almoço, vamos à sanita, sentamos. E fazer cocó tem que ser numa posição cómoda, e aqui já estamos a ensinar corretamente, porque o bebê já sabe sentar, e vamos sentá-lo numa posição cómoda. Cuidado na seleção do pote, tá? E não vos aconselho potes com bonecos gigantes à frente, por uma razão muito simples. As pernocas dos bebés são pequenas, mesmo mais crescidos, aqueles que têm um boneco enorme à frente, não são nada confortáveis, está bem? Portanto, um pote simples,
Um pote simples que permita à criança estar sentada de forma confortável. Em caso de dúvida, experimentam. Está bem? Ele tem que estar confortável, costas direitas, os joelhos um bocadinho mais acima do nível das ancas. Está bem? Portanto, pote cómodo. Portanto, cómodo, contínuo e completo. Isto é, o cocó deve ser iniciado numa posição cómoda. Deve ser feito o cocó todo contínuo, de forma contínua. Não é faz força. Não. Nós não devemos fazemos força, mas é uma força natural. Não devemos ensinar não devemos ensinar a fazer cocó com muita pressão, está bem? É fisiológico, é natural, não é preciso adicionarmos pressão. Faz força. Não. É deixar o corpo dizer, pedir, e a criança vai fazer um processo natural. Não há necessidade de força extra, de incentivo extra, tá bem? Depois deve ser completo, o esvaziamento deve ser completo, isto é, igual ao xixi. O xixi também deve ser feito cómodo, portanto, posição cómoda, contínuo e completo. Não é? Já está. E a criança até para, não é? Se a criança estiver a fazer cocó, deixamos fazer e ficamos ali por 5 minutos, ou então até o bebê ou a criança demonstrar sinais de que já está. O que diga simplesmente, não os 6 meses, mas já está e pronto. Os mais pequeninos, esperamos 5 minutos, enquanto eles quiserem estar ali, ficamos ali com eles. Se no primeiro dia, depois da refeição, portanto, sabemos que era aquela hora, o bebê fazia num ambiente quentinho, num pote adequado, pousamos. O bebê não quer estar, não faz mal, é um bebê. Podemos voltar a tentar daqui uma semana, no dia seguinte, o que seja, não faz mal, não é preciso fazermos mais birras do que eles, está bem? Não faz mal, eles são muito pequenos. São eles que nos vão dizer se para eles é confortável fazer naquela posição ou não, e nós temos que respeitar isso. Compete aos pais e aos educadores orientar, convidar a ensinar bem, e não, nestes processos são tão fisiológicos, não obrigar. Não há cá obrigações absolutamente nenhumas. Nós aqui o que estamos a fazer só e apenas é facilitar, está bem? Sabemos que é mais fácil para nós fazermos cocó numa determinada posição. Vamos potenciar isso assim que a criança começa a demonstrar sinais de que o poderá fazer, quando conseguir, portanto, como disse há um bocadinho, estar sentada. Quantas e quantas vezes eles começam a fazer força. Nós sabíamos que ele que está a fazer cocó, que vai fazer cocó, não é? E não fazemos nada, deixámos-nos fazer numa posição super desconfortável. Depois, outra questão, nós não devemos incentivar a fazer cocó de forma irritativa. O que é isso de forma irritativa? Há muita tendência. O meu bebê é um bocadinho mais obstipado, eu então logo pela manhã vou-lhe dar um kiwi, vou-lhe dar alimentos que irritam o intestino para ele conseguir fazer cocó. Isto também não é uma boa aprendizagem, tá? Isso deve ser uma ferramenta de SOS. É muito mais interessante trabalharmos sobre a hidratação e sobre uma alimentação, trabalharmos com uma alimentação adequada, do que usarmos elementos irritativos para que o bebê consiga fazer o cocó. Portanto, nada de usar alimentos irritantes para se conseguir este fim, nem naquele momento, nem mais para a frente, tá bem? Esses alimentos são só mesmo em SOS, e depois se tivermos que recorrer a eles dessa forma, temos, portanto, que rever o que estamos a comer, rever o que estamos a beber, para que da próxima vez a ida ao pote seja
mais fácil. Depois, se começaram com este processo de vamos fazer cocó no pote depois do almoço, ou então no final do jantar, convido-vos a andarem com um pote quando vocês saírem, está bem? Eu tenho uma história muito engraçada que conto muitas vezes aos pais para lhes facilitar também um pouco a vida e também para os pais perceberem que passa por todos e somos todos iguais. Eu tinha, portanto, a minha filha mais velha estávamos, portanto, a iniciar o desfraldo do xixi e tivemos um casamento. E então, o meu marido e eu olhávamos um pouco, e agora? Como é que vamos fazer? Vamos lhe colocar a fralda? E claro que não é esse o objetivo, não é? Não vamos regredir só porque para o adulto é mais confortável. Se iniciamos um processo, o bebê, a criança, estamos a falar da possibilidade de um bebê, porque estamos a falar do cocó, não do xixi, está bem? Volto a referir para quem não apanhou, não me ouviu desde o início. Estamos a falar do desfraldo do cocó, não do xixi. O xixi é um bocadinho mais tardio, é uma situação um bocadinho diferente, que irei falar num próximo vídeo, está bem? Portanto, a partir do momento que se inicia um processo, se a criança começa a fazer cocó no pote, se eu vou sair depois, se eu vou a um casamento, foi o que aconteceu quando nós fazíamos a um casamento, estávamos com o processo de xixi, eu sabia que colocar a bebê numa posição desconfortável ia fazer com que ela se recusasse a fazer xixi, ou então ia tentar, não ia conseguir, ou então fazia a primeira vez e depois já não ia pedir. Eu não queria que isso acontecesse. O que é que nós fizemos? Optámos por fazer simplesmente, levámos um saco, estávamos nós num casamento, todos devidamente bem vestidos, como um casamento assim exige, e levávamos um saco com um pote no interior para durante os aperitivos. Lá fomos nós à casa de banho e colocávamos o pote no chão e portanto ela fazia xixi no pote dela, no chão, no que estava habituada a fazer. Em casa era a casa de banho, ali era outra casa de banho, mas no pote dela não houve problema absolutamente nenhum. É pelo sim ou pelo não. Levei mais 2 vestidos e mais uns pares, umas cuecas, que não foram necessárias, mas que realmente levar o pote foi assim uma ideia muito, muito interessante e que ouvi todos os pais a fazer. Portanto, se vamos almoçar fora, se o bebê está habituado a fazer cocó no pote, ele pode depois não querer fazer cocó na fralda e reter o cocó. Isso também nós não queremos. No final, o que é que eu vos convido a fazer? Isto não é propriamente falar do fazer cocó no pote, é falar do fazer cocó no pote e também de fazer cocó na fralda. É o processo de limpar o bebê. Também no final de fazer cocó, eu aconselho a que se lave o rabinho, está bem? Eu sei que não é uma coisa muito cómoda, pontualmente uma toalhita não tem problema, mas se nós quisermos lavar, se quisermos higienizar mesmo o rabinho do bebê de forma eficaz, é com água e sabão, está bem? Ele faz cocó e eu passo uma toalhita, não ficou limpo. A toalhita consegue retirar mais que o papel, certo? Mas não fica limpo. Se queremos um rabinho limpo, é água e sabão. E sempre que possível, sempre que estejam em casa, depois de um cocó, água e sabão é sempre a melhor opção. Pronto, e depois outra dica para este processo de desfraldar do cocó 6 meses, que é
Portanto, no meio de todo este processo, e vamos só elogiar no final. Nós ficamos muito felizes, muito eufóricos. O bebê está a fazer cocó e nós, muito bem! Isso poderá ser suficiente para desconcentrar e acabou ali o cocó, está bem? Portanto, vamos aguardar. Quando virmos que está tudo concluído, que o bebê conseguiu fazer o cocó, então aí vamos elogiar, claro que sim. Vamos reforçar um comportamento de forma positiva. Volto a repetir, se o bebê não fizer, não faz mal, não tem problema, é um bebê. Está bem? Podem experimentar no dia seguinte, passado uma semana, passado um mês. É convosco, é com o vosso bebê e ninguém poderá interferir com isso. Este meu convite de experimentarem introduzir o pote para fazer cocó aos 6 meses no pote e não da fralda traz muitas vantagens, está bem? Primeiro, diminui imenso a irritação do rabinho. Porquê? Porque o rabinho deixa de estar em contacto com as fezes. O cocó passa diretamente para o pote, que não toca na pele, só fica ali no ânus, limpa-se mais facilmente. Como eu falei há um bocadinho, este processo acaba por promover bons hábitos defecatórios. Se o bebê, se a criança se habituar a, depois do jantar ou depois do almoço, fazer cocó, vai manter esse hábito. E para eles é mais saudável. O intestino vai se habituar, ok, eu depois do almoço faço cocó, tenho aquele tempo. O bebê, a criança, vai perceber que é preciso nos sentarmos, ficamos mais cómodos ao fazermos cocó sentados no pote. Quando o desfraldo do cocó é feito de forma tardia, como eu falei há algum tempo atrás, com 2 anos e meio, que é quando se inicia o desfraldo do xixi e os pais querem iniciar o desfraldo do cocó, eles têm imensa força, está bem? Eles têm imensa força e aprendem rapidamente que conseguem, enquanto que o xixi, eles sentem que precisam de fazer xixi e sabem que se não forem rapidamente o xixi sai. O cocó não é assim, eles conseguem apertar, controlar e inibir. E durante ali meia hora, 1 hora ou até mesmo até à próxima refeição, não têm vontade de ir à casa de banho fazer cocó. Para eles é ótimo, mais tempo para brincar, maravilha! O problema é que durante esse processo, portanto, durante esta inibição da vontade de fazer cocó, isto é, o esfíncter anal externo contrai e inibimos aqui essa vontade de fazer cocó, as fezes vão se tornando cada vez mais duras, não é? Vão se tornando cada vez mais duras. E na próxima vez que o intestino vem com o seu peristaltismo e diz temos que esvaziar, o cocó já pode estar duro, pode magoar ao sair. Depois a criança tem medo de fazer cocó e é muito chato, é muito complicado. E se pudermos começar aqui aos 6 meses, quando os bebés demonstram que já se conseguem sentar, conseguem fazer força, muitas vezes estão a olhar para nós a fazer força, nós deixamos de fazer mal, não é fazer mal, mas fazê-lo de forma, em posições muito desconfortáveis, não é? Podemos começar aqui já com este processo a promover bons hábitos defecatórios, posição correta para fazer cocó, timings adequados, dar um tempo ao nosso organismo para parar, ok? Comi, eu normalmente faço cocó, esta hora vou-me sentar, vamos ver o que acontece e pronto, educamos bem. Nós pais, educadores, estamos a educar bem, estamos a respeitar na mesma a criança, exatamente igual. Se ela não quiser sentar, não senta, não tem problema nenhum. Se ela fizer cocó na fralda depois, não vamos repreender, não tem problema nenhum.
Simplesmente temos aqui uma janela, um período que pode jogar a favor da criança e dos pais também, que são os 6 meses, tempo de iniciar, no momento em que se inicia a alimentação complementar. Nesse momento, quando se inicia a alimentação complementar, o bebê também fica por si um bocadinho mais obstipado, tem um bocadinho mais dificuldade em fazer cocó. É um período em que o bebê já comunica com os pais, não estou a dizer que diz frases, não é? Mas através de expressões, comunicar não são só palavras, também são olhares, são ações. Temos aqui esta janela dos 6, 7 meses, vai variando de criança para criança, já vos referi os sinais de prontidão. Para se iniciar esse processo, queria só deixar exatamente aqui esta ressalva, que podemos ter aqui uma janela que nos pode ajudar os mais pequenos, e em caso de dúvidas, quem começou a ver agora ou quem vai ouvir mais tarde, em caso de dúvidas podem sempre enviar mensagem, tenho todo o gosto em esclarecer. Para quem me está a ouvir, se quiser agora colocar alguma questão, também é com todo o gosto que vou esclarecer, está bem? E pronto. Foi um gosto estar aqui a partilharem com vocês esta forma um bocadinho diferente de abordar o desfralde, e pronto, acreditem que resulta, acreditem que fisiologicamente faz sentido. Estamos a respeitar a criança, refiro mais uma vez, estamos a respeitar totalmente a criança, aliás, estamos a respeitar mais do que se a estivéssemos a deixar fazer cocó em posições estranhas, com esforço extra, ensiná-las que é difícil fazer cocó, quando podemos facilitar, não é? A criança também não vai à fruteira pegar na banana e come sozinha, nós convidamos-la a comer, certo? Comemos primeiro nós, ela vê-nos a comer, depois nós convidamos-la, damos-lhe as ferramentas certas para ela iniciar, portanto, a sua alimentação. E aqui é exatamente igual, está bem? É exatamente igual. Portanto, bye. Qualquer dúvida, estou por aqui. Espero-vos ver num próximo live, onde provavelmente iremos falar sobre o desfraldar do xixi, que é um processo um bocadinho mais complexo, não tem nada a ver com fazer cocó, até porque xixi fazemos muitas vezes ao longo do dia e não apenas uma ou duas, não é? Portanto, requer uma maturidade do sistema nervoso um bocadinho diferente, é feito mais tarde, é feito aos 2 anos e meio, está bem? E sem pressas, esse aí sem pressas, está bem? Sem pressas mesmo. E este aqui também é sem pressa, simplesmente convidamos-a. É como tudo, convidamos-a e a coisa ocorre bem, normalmente. Bye, até à próxima.